Olá. Ontem eu fiz uma postagem, porque estava de plantão, eh, mostrando um pouco da minha rotina semanal. Além da faculdade, nós temos os plantões, o trabalho de atendimento ambulatorial, temos também o trabalho dos sirineus, etc, e etc. Mas aí, esse tipo de publicação, ele gera dúvida nos nossos seguidores. Por exemplo, uma das seguidoras me perguntou ontem: Anderson, e aí? O que é que o médium ostensivo vê na UTI? O que é que o médium ostensivo sente estando dentro deste ambiente de trabalho? E eu sei que essa pergunta, ela vai além da curiosidade. Ela entra no campo do esclarecimento. É por isso que nós nos propomos a responder. Bom, quando um médium ostensivo entra numa UTI pela primeira vez para visitar algum paciente, ou então na condição de paciente, é natural que ele sofra um abalo fluídico magnético grande em suas estruturas. Porque dentro do ambiente hospitalar, nós vamos perceber uma gama muito grande de espíritos e de energias de naturezas diversas. Então, para quem não está acostumado, para aquele médium que ainda não afinou a sua percepção em relação àquele ambiente, naturalmente ele vai sofrer uma alteração a nível psíquico e também a nível mediúnico. Mas o médium que já tem a educação da mediunidade, que já conseguiu de alguma maneira controlar os impulsos mediunímicos que sofre, a experiência torna-se outra, porque ele tem maior tranquilidade para observar os fatos sem se emocionar. Então é comum que ele perceba sensorialmente, ou seja, na pele, a energia daquele paciente. Se é uma energia boa, se é uma energia de angústia, de medo, de tristeza, de falta de perdão, se é uma energia oriunda de um processo obsessivo. O médium, estando numa condição mais equilibrada e mais lúcida, ele consegue perceber se aquela doença tem causas puramente orgânicas, se tem causas puramente espirituais ou se tem causas que são mistas, ou seja, física e espiritual. Esse médium, ele também vai notar a participação direta de espíritos protetores. Sim, porque os hospitais, eles têm a assistência de espíritos de luz. E estas assistências, elas vêm na forma de anjos guardiões dos pacientes, individualmente falando, ou seja, esses protetores individuais, eles estão presentes nessa ajuda, nesse auxílio, mas também dos assistentes espirituais que gerenciam aquela instituição como um todo. E claro, eles trabalham no passe magnético àqueles que estão enfermos. Eles trabalham recolhendo os espíritos sofredores ou perseguidores que estão próximos àqueles pacientes mais graves e que de alguma maneira merecem essa ajuda mais direta, e trabalham também no desenlace daqueles que estão desencarnando. Se este médium tiver uma clara evidência mais apurada, ele conseguirá até mesmo interagir, ou seja, ver e conversar com os pacientes que estão num estado letárgico, que estão em coma e que estão fora do corpo, espiritualmente falando. É por isso que existem as EQMs, as experiências de quase morte, porque o corpo entra em um estado comatoso, porém o espírito continua a sua viagem astral, percebendo tudo que está ao seu redor. Se o médium
tiver a visão bem apurada, ele conseguirá ver esse tipo de experiência pela qual o seu paciente está passando. E até mesmo conversar com ele, estando o corpo na cama, entubado, e ele fora, em pé, observando tudo, inclusive a capacidade que o médium tem de vê-lo. Eu já tive muitas experiências trabalhando em hospital. E eu acho que Deus, pela sua infinita misericórdia, tenha me colocado para trabalhar nestes setores justamente por causa disso, para que eu não me afaste do trabalho mediúnico, para que eu pague as minhas contas do passado servindo sempre. É uma maneira muito delicada de Deus me dizer que a reunião mediúnica que eu participo 2 ou 3 vezes por semana não é suficiente para quitar os meus débitos de outrora, que eu tenho que fazer da minha vida inteira uma constante reunião mediúnica de atendimento aos sofredores. Fiquem com Deus e muita paz.